Olá, boa tarde aos que vão chegando. Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa Semana da Contabilidade. Guardando só um minutinho a nossa convidada, Jéssica. Boa tarde. Boa tarde, Olá, Jéssica, tudo bem? tudo bem? E você? Tô bem também. Olá, Walter, aos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Boa tarde. Vai aguardar só mais um pouquinho para a gente dar início. De antemão, já vou pedindo desculpa o barulho ambiente, porque quem mora assim muito próximo da avenida é complicado. Não tem como silenciar carro e moto, então, enfim. Olá, Isaac. Tá me ouvindo direitinho, Jéssica? Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Bom, vamos lá dar início a mais uma live da nossa semana, né? Em homenagem à nossa semana do contador. Eu me chamo Jordana, sou contadora, faço parte do CRC Mulher, do CRC Jovem, Executiva, CEA, enfim. Estou aqui hoje como representante do CRC Mulher para estar mediando essa live com um assunto muito importante, um tema muito interessante com a Jéssica. Jéssica, por favor, fala um pouquinho de ti para a gente. Olá, Andresa. Tá. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite. Dizer que para mim é uma enorme satisfação estar aqui, né, propagando um pouco da boa nova da contabilidade pública. Eu acredito que sejam assuntos que são muito pertinentes, né, de serem tratados, principalmente para a gente poder alcançar e informar profissionais e estudantes, né, de como funciona a atuação da contabilidade, dos avanços que a contabilidade pública veio alcançando concomitante aos avanços da própria administração, né? Então, fica aqui meu agradecimento pela oportunidade. E, né, meu nome é Jéssica, eu sou formada em contabilidade e especialista em gestão pública e auditoria pela UBA. Eu sempre tive um grande sonho de atuar na área pública, mas durante a faculdade isso não foi possível. Durante a faculdade eu experienciei um pouco da contabilidade privada, né? E quando eu me formei foi quando eu comecei a atuar, que já está com quase 2 anos, então a minha experiência até então ela é um tanto quanto embrionária, né? Tendo em vista um grande propósito que eu enxergo na nossa tão brilhante profissão de conseguir transformar a vida das pessoas, a vida de um município, né? Utilizando do nosso trabalho enquanto profissionais da contabilidade. Certo. E a contabilidade pública ela é um dos nossos ramos da contabilidade, né? Entre diversos outros, ela não é menos importante. Vamos lá, Jéssica, vou dar início aqui a a minha pergunta inicial. Eu acho que você já deu um bom início, né, na resposta, mas aí você complementa com mais alguma coisa, mais alguma bagagem, alguma outra experiência fora essa que você possa ter, tá bom? Tá certo. Jéssica, quanto tempo, né, você trabalha exatamente nesta área? Então, eu trabalho, como eu falei anteriormente,
Não, tá com quase 2 anos. Na verdade, eu entrei em junho de 2019, né? Eu não trabalho como servidora, nem como contadora propriamente dita. Eu trabalho como profissional de contabilidade em uma empresa que eu tenho muito carinho por ter me acolhido, né? Tendo em vista que eu estava formada, mas que eu não tinha experiência, então eles tiveram toda a paciência de, querendo ou não, né, me colocarem nesse mundo da contabilidade pública, da administração pública e congregar desse propósito de transformar a administração. E é isso. Tá muito tempo ainda, eu reconheço. Por isso que para mim é uma grande honra estar aqui e compartilhar um pouco dessa minha experiência, né? Que não deixa também de ser válida. Pela forma que você fala, eu acho que todas as pessoas, independente da profissão, têm que gostar do que faz. E você, pelas palavras, você mostra amor pelo que você faz. Isso é bem interessante. Eu acho que quando a gente faz com amor, tudo sempre fica melhor. A gente acaba especializando sem nem querer naquela área. É verdade. Jéssica, vamos falar um pouquinho sobre essas ramificações da contabilidade pública? Uhum. Então, assim, quais seriam essas ramificações, assim, mais ou menos, Jéssica? Só recapitulando um pouquinho do nosso conceito de contabilidade pública, né, de uma forma mais didática, a contabilidade pública, nós podemos entendê-la como um ramo da contabilidade, né, que registra, controla, demonstra a execução de orçamentos, dos atos e fatos da administração pública para finalizar com a demonstração e com a gestão do patrimônio público, né? Tudo isso com o objetivo geral de fornecer aos usuários aos seus usuários, né, sejam cidadãos, gestores, entidades financeiras, informações importantes sobre o patrimônio e que subsidiem as tomadas de decisão. E antes de falar das ramificações, eu acho de extrema importância que a gente faça uma recapitulação dos modelos de administração para entender como a contabilidade foi atingindo esses novos lugares na administração, né? Então, assim, inicialmente nós tivemos um modelo de administração burocrático, né? Onde prevalecia muito o conflito entre o patrimônio público e privado, né? A forte presença de nepotismo, de corrupção, e posteriormente, né, algumas décadas depois, nós tivemos um modelo de administração burocrático que já trouxe a imposição de processos onde já foram começados a discutir temas de eficiência, né, mas que ainda não era tão fácil. Posteriormente ao modelo de administração burocrático, nós tivemos o nosso modelo de administração gerencial, né, que ele vem exatamente com esse objetivo de combater o engessamento da burocracia, né, tanto, Jordana, que é muito comum hoje, quando um processo leva muito tempo para ser concluído, que nós denominamos aquilo de burocrático, né? Mas a burocracia ela foi altamente necessária na administração pública para que nós possamos reconhecer os procedimentos e de poder segui-los, né? Então, o nosso modelo de administração burocrática ele vem com essa ideia e principalmente frisando os pilares de eficiência, eficácia e economicidade, né? Logo após nós tivemos também o advento do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado de 1995, né, que ele trouxe uma questão de que não basta mais o gestor fazer apenas o que consta na lei. A administração pública ela detém o dever de prestar contas perante a sociedade e a sociedade ela adquire o direito, né, e o dever também de poder fiscalizar e de fazer o acompanhamento nessas execuções. Então, a partir daí, nós vamos percebendo e alcançando mais espaço na administração pública enquanto profissionais de contabilidade, né? Então, com isso, nós fomos desenvolvendo funções diferentes, né? Que são títulos de profissões diferentes, eu gosto sempre de chamar assim, porque não deixou de existir o papel do contador, né? Daquele que registra, daquele que elabora os demonstrativos, mas o profissional da contabilidade na administração pública,
ele foi, sim, alcançando novos lugares, né? Nós temos alguns títulos de profissões como auditor, auditor fiscal, auditor de controle, nós temos auditores, analistas previdenciários, analistas de finanças, o próprio cargo de controlador, apesar de não existir um normativo que obrigue que aquela função seja executada por um profissional da contabilidade, mas existem muitas áreas da administração pública que o perfil ideal é do profissional da contabilidade, né? Porque nós temos um grande amparo, tanto na nossa grade curricular quanto no nosso objeto de estudo, que nos coloca em diferentes espaços. Então, esses títulos de profissões, eles apresentam expertises diferentes, porém, eles congregam, né, da boa gestão do patrimônio público. Sim, sim. E até uma pequena observação, Jéssica, o contador que atua na área pública, ele já era, mas agora ele ficou mais evidente na profissão, devido aos olhares, né, da população sobre os orçamentos públicos. Sim, a contabilidade pública em si, ela ganhou uma valorização maior, desde a lei complementar, né, que é a de responsabilidade fiscal, enfim. Sim. Então, todos esses detalhes, eles voltam a olhar ainda mais, deixam a gente mais, no caso, o profissional da contabilidade pública, mais evidente, né, por conta disso. É verdade. Em resumo, Jordana, a contabilidade, ela tem sim como contabilidade pública, né, ela tem sim como seu principal normativo a Lei 4.320, né? Ela tem um olhar mais orçamentário, né, mais financeiro, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não é adversa, ela complementa a administração pública, né, juntamente com a Lei 4320, trazendo a responsabilização para os gestores, né? E outro ponto importante é que, para que essa responsabilização seja efetivamente realizada, ela também obriga a publicação de 2 demonstrativos, que é o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido da execução orçamentária, né? Que através desses demonstrativos, tanto nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto profissionais de contabilidade, né? Nós vamos poder fazer o acompanhamento para verificar se a administração está realmente cumprindo com a responsabilidade fiscal. E, dentre isso, né, existem as penalidades que também estão apresentadas na lei. Até porque a contabilidade, ela tem o objetivo em si do patrimônio, certo? Mas na contabilidade pública, o único objetivo não é esse, né? No caso, como tu acabou de falar, questão de relatórios e tal, também ajuda para auxiliar desses gestores a atualizar as informações e principalmente manter a transparência nas informações, não é isso, Jéssica? Sim, que não deixa de ser uma gestão patrimonial, né? Nós levando em consideração que patrimônio são bens, direitos e obrigações, então a contabilidade ela está diretamente ligada à aplicação, aos recursos e à sua respectiva aplicação. Só falando aqui que eu esqueci de falar no início da live, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma curiosidade ou dúvida, tá? Pode estar mandando aqui, que eu vou estar anotando essa pergunta e no finalzinho a gente vai estar passando para a Jéssica. E no caso de não dar tempo de responder, não esquecer que o sábado tem talk show e a pergunta pode ser respondida lá também, certo? Jéssica, desculpa, te cortei. Não, sem problemas. Jéssica, e assim, na tua área, toda profissão existe uma dificuldade, tá? Todas elas têm os prós e os contras. Assim, na tua área, hoje que tu atua, qual que é a maior dificuldade que você teve no início, ou que você tem agora, que você ainda tem um pouco de dificuldade? Como funciona isso? Jordana, hoje, a nossa maior dificuldade muitas vezes não é nem propagar o conhecimento técnico, né, enquanto assessoria, e sim de conscientizar as pessoas. Porque, enquanto assessoria, nós temos uma orientação relevante a ser repassada, né, fazer o monitoramento de ação, o acompanhamento, né, ali a todo momento, lado a lado.
E como nós sabemos que a administração pública, ela não muda do dia para a noite, como a gente colocou nos modelos de administração, eles levaram décadas, né, para mudar. Então, nós temos que ter a conscientização de que nós estamos vivenciando um trabalho semelhante à plantação e à colheita. Por quê? Porque é um trabalho muito dinâmico de conscientizar realmente as pessoas e de entender que não é hoje que eu estou lhe falando que você deve proceder assim, que amanhã você já vai proceder. Nós temos sim que ser persistentes, né? Porque isso nos motiva, isso é o que faz com que a gente não perca o fio da meada. Mas o nosso maior desafio hoje é conscientizar as pessoas, porque em qualquer âmbito de administrativo é muito comum que nós recebamos uma administração com vícios, né? Então, nosso desafio é esse, nosso desafio técnico também é estar sempre atualizados, né? Porque assim como na contabilidade privada, a contabilidade pública ela também tem suas atualizações, e acho que é basicamente isso. Bom, Jéssica, a gente sabe que a arrecadação pode ser um dos mais importantes, né, instrumentos para os entes públicos, né, a prefeitura, no caso, para viabilizar os investimentos na própria cidade. Quanto a essa questão de tributo, Jéssica, na tua opinião, de acordo com o que você estuda, qual é a importância da arrecadação para o município em si? Então, assim, o Estado, a administração pública, né, ele tem deveres perante a sociedade. Fornecer saúde, educação, segurança, moradia, emprego, bem-estar social, alguns deveres constitucionais, né? E para que o Estado consiga se manter e fornecer esses deveres, ele precisa de recursos, né? E esses recursos, eles têm como fonte a exploração do próprio patrimônio, que são as receitas primárias, e as receitas derivadas, como a imposição do pagamento de impostos, né? Além disso, a arrecadação tributária ela é essencial para o município porque ela também está assegurada constitucionalmente e também na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal ela traz que o município ele deve cobrar todos os impostos de sua competência sobre variação de transferências voluntárias. Então, além do município ter que exercer seu papel, né, enquanto arrecadar os tributos de sua competência, ele ainda está sofrendo consequências caso ele não realize esse procedimento. E, além disso, Jordana, existem muitos debates nos órgãos de controle atualmente, né, os tribunais de contas, sobre a arrecadação tributária municipal. Porque o que está acontecendo é que muitos municípios eles não têm um equilíbrio entre receitas e despesas, de modo que eles ficam muito dependentes dessas transferências voluntárias, seja de estado ou de município. E essa PEC, que é a PEC 188 de 2019, apesar dela não ter sido aprovada ainda, mas eu acho importante a gente trazer esse debate, ela traz a ideia de sustentabilidade financeira, que quer dizer que aqueles municípios que não tiverem da sua arrecadação total maior ou igual a 10%, equivalente à arrecadação de tributos de sua competência, eles serão incorporados a municípios limítrofes, né? Ou seja, eles serão extintos em razão da não sustentabilidade financeira. Interessante. Jéssica, eu acho até que uma coisa leva a outra, né? Que é referente à arrecadação, como é que a contabilidade pública ela contribui também para esse exercício de cidadania? Sim, é até uma questão que eu também acho muito importante. Tem muitas coisas que a gente acha importante discutir, né? Mas esse ponto, para mim, em especial, é muito importante porque, assim, pessoal, a contabilidade pública, enquanto representada por nós profissionais de contabilidade, sejamos públicos ou privados, nós temos um papel essencial no exercício da cidadania.
né? Tendo em vista que o que é cidadania, né? Em resumo, a cidadania é o exercício, né, de seus deveres enquanto cidadão, é a participação na administração, mas existe um porém. Para que eu consiga participar, para que eu consiga opinar, seja qual for o assunto, é necessário que eu conheça, né? E na contabilidade pública existem muitos termos técnicos que até para nós profissionais, ninguém sabe de tudo, né? Ninguém tem como decorar tudo. Existe um termo que você não sabe o que é, mas você imagina, você vai lá e pesquisa o conceito. Imagine, né, se coloque no lugar de um cidadão que não é da nossa área, que não entende desses demonstrativos, né? Então, o nosso papel, eu acredito que está na propagação desse conhecimento, né? Está na explicação de demonstrativos. Não é só chegar, aqui está um balanço patrimonial, fazer uma análise, né? E para isso existem muitos meios, existem já observatórios que funcionam por todo o Brasil, né? Na União de Profissionais, de Cidadãos, no combate à corrupção. Então, isso eu acho de extrema importância. Eu gosto muito de uma frase que diz que quando você toma a responsabilidade para você, você ganha um poder de mudar a realidade. Então, se nós profissionais tomarmos essa responsabilidade, nós vamos ganhar um poder de mudar a realidade de pessoas, de mudar a realidade da administração e do nosso país. Uma coisa que você falou agora, eu acho bem importante, a gente escuta bastante na sala de aula, em todas as cadeiras, a questão do balanço. Quando você está fazendo um balanço, está concluindo você tem que entender, quando você for destrinçar esse balanço, para repassar, você tem que entender que você não está fazendo ele para você. Você está fazendo ele para as outras pessoas entenderem. Então, é o que você falou. Pode ter um X aqui, que a pessoa que vai ler não vai entender o X que eu coloquei aqui. Então, eu tenho que colocar de uma forma objetiva e clara, para que todos que têm acesso àquele balanço possam entender. Em razão dessa atitude, nós estamos também cumprindo uma função de levar a informação, de agregar valor, né? Porque a contabilidade, independente de qual seja a sua área, não é apenas uma execução. Nós estamos sim agregando valor, né? Nós temos que sair desse papel de estar apenas fazendo rotinas e levando números, mas esses números, eles trazem informações. Isso é muito importante. Inclusive, outra coisa que eu lembrei agora foi que essa questão, né, de trazer a clareza da informação, ela vem sendo discutida por muitas organizações que são muito importantes. Inclusive, eu acho que está com umas 2 semanas que teve uma reunião entre a própria Cefaz, juntamente com a CGE, eu acho que o Ministério Público também, salvo engano, que eles estavam discutindo exatamente sobre a linguagem simples. É porque às vezes é tão simples, né, você imaginar que o que você vai reportar tem que estar claro, que a gente não coloca isso, não lembra de colocar isso em prática, né? E lá eles têm um projeto eu acho que eles já até fizeram isso, que é de deixar os sites oficiais de uma maneira mais didática, de uma maneira que quando você quer tirar o seu IPTU, você saiba, lá esteja o passo a passo, né, de uma maneira clara. Isso é uma linguagem simples, tanto em um site oficial, quanto em um demonstrativo, em um relatório, né? Eu acho que isso é de extrema importância, sim. Sim, interessante essa questão do site. Como a gente acabou de falar, nem todo mundo tem esse conhecimento. Nós, né, nós também, contadores que estamos iniciando na área pública, por exemplo, não tem como decorar tudo, como você falou. Vai num site e lá tem um linguajar totalmente diferente do que a pessoa estudou ou do que a pessoa viu, do que foi pedido, e acaba que bagunçando um pouquinho a cabeça, né, Jéssica? Existe uma coincidência, né, Jéssica, entre a contabilidade pública e a privada, né, como você está falando agora, mas no caso os objetivos e as estratégias elas são diferentes, em questão de relatório, contabilidade, em tudo. Tem algum ponto, Jéssica, que você gostaria, sim, que você acha que se destaca de diferença entre essas duas contabilidades, em questão de gestão, de desfecho, de balanceio, alguma coisa do tipo?
O que eu acredito que seja um marco da diferença entre as duas é exatamente o patrimônio, né? Enquanto a contabilidade privada está gerindo um patrimônio de terceiros, a contabilidade pública ela também tem suas normas, né? Assim como a contabilidade privada, para a elaboração desses demonstrativos, para a previsão para o lançamento e para o envio de obrigações, que apesar de eu não atuar, né, como contadora, como assessoria de contabilidade, a gente pega essas informações. Eles têm um prazo para enviar suas declarações também, né? Então, o ponto que eu vejo que eles mais se divergem realmente é em qual patrimônio está sendo observado, porque até os mecanismos eles são bem parecidos. E, além disso, Jordana, muitos avanços que nós temos na contabilidade pública, eles provêm da área privada, da administração privada, né? Nós vemos muito falar sobre governança pública, que tudo isso, para os municípios pequenos ainda é um processo muito embrionário, né? Mas esses debates eles já estão acontecendo para que eles venham a efetivamente serem realizados nos municípios. Entendi. Jéssica, assim, me deu uma curiosidade agora. Existe alguma ferramenta que a gente utilize, ou ferramenta ou procedimento que a gente utilize na contabilidade privada, por exemplo? Eu não tenho nenhuma experiência na contabilidade pública, né? Minha área é outra, de atuação é outra. Mas existe algum procedimento, alguma ferramenta que me ajude a conciliar ou que me ajude em ambas as contabilidades? Eu posso utilizar tanto em uma quanto na outra, que me ajude a ter mais clareza em relatórios? Eu também não tô conseguindo associar essa semelhança, né? Mas com relação a ferramentas, eu acredito que as ferramentas de informática, né? De utilizar sistemas, fazer conferências, isso a gente congrega, a gente comunga. Certo. Jéssica, você trabalha com controle interno? Também, a gente é uma assessoria com enfoque, né, em controle interno, em gestão governamental, elaboração de relatórios, no acompanhamento da gestão em si, no acompanhamento de auditorias. A gente tem alguns leques de atividades. Certo. Jéssica, pode falar para a gente um pouquinho como que funciona esse processo do controle no setor público, no controle interno? Na tua área, na tua atuação, como você trabalha, o processo, tudo direitinho para a gente? Certo. Então, antes de falar do controle interno na área pública, eu acho que é bem bacana a gente lembrar, né, um pouquinho do conceito do controle interno. Certo. Que o controle interno nós podemos entendê-lo como uma faculdade de vigilância, orientação e correção que um órgão, né, ele exerce sobre a conduta funcional de outro. E na administração pública, o controle interno ele vem com o objetivo de agregar valor, né, de dar celeridade aos processos, de mitigar riscos e também numa visão bem didática, nós podemos imaginar que existem um tripé do controle interno, que são riscos, objetivos e técnicas de controle, né? Os riscos eles podem ser entendidos como variáveis de diferentes ordens, como riscos operacionais, riscos de comunicação, né, que foram muito estudados agora na pandemia, né, tendo em vista a nossa necessidade da comunicação e não deixou de correr um risco, né, no sentido da continuidade de aulas remotas, de assembleias, de reuniões importantes, né, então isso não deixou de ser um risco, riscos de gestão, enfim. E, através desses riscos, eles são alinhados a objetivos a serem alcançados para mitigá-los, que são mitigados através de uma técnica de controle. Entendido? E essa técnica de controle, ela pode ser um planejamento, um treinamento de um quadro de pessoal, uma auditoria interna, né? Pode ser um monitoramento. Basicamente isso. A normatização de rotinas e procedimentos, e a partir daí, dessa normatização, poder fazer o acompanhamento, né, para também poder verificar
se está ou não, né, sendo efetiva aquela orientação. É basicamente isso. Certo. Só um minutinho, Jéssica. Esse processo, esse caminho para entrar na contabilidade pública, esse processo interno, leva tempo, toda profissão tem o seu tempo devido para a gente pegar todo o aprendizado e tudo mais. Mas assim, Jéssica, você acha que em torno de quanto tempo um contador ele consegue ingressar nessa área? Jordana, quando você sempre fala de contador, eu sempre estou associando aquele profissional que realmente está na elaboração de balanço, de demonstrativos, né, no lançamento de despesas. Mas, de uma forma bem geral, falando do profissional da contabilidade na área pública, eu acredito que, sobre o tempo, isso vai demandar muito, né, de como você se sente seguro para atuar e qual o seu nível de encorajamento para receber uma atribuição dessa, né? Sendo que para atuar na área pública, existem alguns meios que você não necessariamente vai atuar sozinho, né? Isso basicamente não existe. Então, você pode ingressar na área pública através de um concurso público, né? Através de um contrato ou através daqueles serviços terceirizados de consultorias, né? Por pessoas físicas ou jurídicas. Mais cedo. Eu acredito que ele depende muito de cada um. Mais cedo eu estava dando uma olhadinha nessas questões de como entrar na área pública, porque, assim, como eu te falei, eu não tenho experiência nessa área. E eu queria entender pelo menos um pouco para poder te fazer minhas perguntas, minhas curiosidades também. E aí eu vi um ponto que para trabalhar na área pública não é necessário fazer o concurso público para trabalhar com auditoria, fiscalização, basta especializações específicas e terceirização que você consegue sim trabalhar na área. Uhum. Como eu falei, depende muito da segurança. E o nível de segurança que você, enquanto profissional, vai ter, depende da sua bagagem, né? Seja uma especialização, seja uma experiência prévia. E acredito que seja isso. Certo. Jéssica, para a gente não perder o fio da meada, a gente tem uma perguntinha da Ana sobre controle interno, tá? Ela perguntou quais setores precisam de controle interno. Certo. Sobre os setores, né, de controle interno, o sistema de controle interno na administração pública, precisamente nas esferas executiva e legislativa municipal do Estado do Ceará, é regulado pela IN 01 de 2017, do antigo TCM, né, que foi incorporado ao TCE. E nessa IN traz uma seção sobre objetos de controle. Exatamente essa pergunta dela, que esses objetos de controle são aqueles setores, né, que possuem aspectos relevantes, que integram as rotinas de trabalho e que possuem um certo grau de risco, né? Esses setores, eles podem ser almoxarifados, setores de patrimônio, a gestão de dívida ativa, o acompanhamento na execução e na elaboração de orçamentos, né? O acompanhamento dos limites constitucionais, o monitoramento de receitas e despesas, a própria arrecadação tributária, obras e serviços de engenharia, deixa eu ver o que mais, o controle de frota de veículos, tanto na aquisição de combustível, quanto na aquisição de peças, pneus, serviços de manutenção. Então, são áreas bem vastas, né, onde a gente menos espera pode estar sendo um objeto de controle. E isso é muito importante porque são setores que, juntos, são eles que fazem com que a gestão pública funcione, né? Certo. Eu tenho uma perguntinha aqui um pouco mais elaborada. Eu falo elaborada porque é um pouquinho maior. Jéssica, vamos lá. Como se tornar um profissional público ou um profissional da contabilidade pública e qual a sua importância? Certo. Então, eu acredito que existam
essas três grandes maneiras, né? Primeiro, de se tornar um profissional da área pública, seja ingressando através de um concurso, ou por meio de um contrato, né? Ou através de terceirizações, você fazendo parte de uma empresa de assessoria, de alguma prestadora de serviço, né? Que seja destinado à administração pública. E sobre a importância, Jordana, eu acredito que é de extrema importância, porque através do seu trabalho, das suas atribuições enquanto profissional da contabilidade, enquanto profissional que está ali colaborando para gerir o patrimônio público, que ele também é seu, né? Você ganha um poder de transformar a realidade das pessoas. Só que isso é um trabalho árduo, é um trabalho de conscientização. A gente também não está aqui deixando um conto de fadas, porque não é assim, mas esses sonhos, esses propósitos de transformar essas realidades, eles motivam sim. Então, eu acredito que é muito importante e que faz muita diferença na vida da sociedade por inteiro. Certo. E todas as profissões, independente das áreas, exige da gente uma entrega, né? Exige da gente conhecimento. E, nós que temos que colocar na nossa cabeça, a gente só vai ser bom em alguma coisa se a gente se esforçar e se entregar para aquilo. Exatamente. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir ir a lugar nenhum, infelizmente. Eu lembro muito que quando eu estava no primeiro período da faculdade, tem coisas que nos marcam, né? Teve uma professora que ela estava falando sobre, acho que era as áreas de atuação da contabilidade, né? E sobre o quão importante é a gente ser muito bom em algo. Né? Você entender quais são as áreas que aquele curso oferece e onde você acha que você pode se encaixar. Porque existe realmente uma infinidade de áreas, né, onde a gente pode atuar enquanto profissionais da contabilidade. E lá, Jordana, ela trouxe que a gente não pode ser que nem um pato, um animal, o pato, porque o pato, ele sabe nadar, andar e correr. Quando ele está em aflição, ele sabe fazer tanta coisa que ele acaba não fazendo nada. Então, ela trouxe essa associação e eu acho que isso é muito importante que a gente aplique na nossa vida, né? Não deixa de ser importante que a gente tenha conhecimentos prévios sobre outras áreas, porque até mesmo para as análises e interpretações, é importante que a gente tenha essa bagagem, né? De quais são as áreas, de como eles funcionam. Mas não deixa de ser essencial que você se decida, que você pesquise e que você veja onde é que você pode se encaixar melhor. É uma questão de qualidade de vida, né? Você gostar do que você faz. Jéssica, como que veio essa tua vontade de fazer contabilidade pública, de ingressar nesse ramo da contabilidade? Assim, quando foi para fazer a contabilidade, né, em si, a faculdade de contabilidade, eu fazia outra coisa. E aí, uma das cadeiras, né, eu fazia administração, e uma das cadeiras era contabilidade, e eu acabei me apaixonando por contabilidade e resolvi fazer. Contigo foi assim? Você estava na aula de contabilidade pública e veio aquela vontade? Interesse maior? Jordana, sobre a contabilidade em si, eu sempre quis fazer contabilidade, desde o ensino médio. Eu não entendia o porquê, mas eu sempre tive vontade de fazer contabilidade. E é muito inusitado, né, que eu não sabia realmente o que era. Eu conhecia a contabilidade só pelo nome contabilidade. Eu não tenho históricos na família de contadores. O que eu acho que ainda poderia me aproximar desse ramo de contabilidade o meu pai, que ele é comerciante, então, de certa forma, a gente sempre tem, né, um interesse de poder ajudar a nossa família, de poder retribuir com algo, mas eu via que o que me motivava mais não era nem isso. E quando eu entrei no curso, à medida em que se passavam os semestres, mais eu me sentia segura de que aquela decisão foi correta. Então, antes eu me achava que era algo assim meio esquisito, porque eu sempre fui a mais nova da sala, né? Eu tenho 23 anos ainda, e eu agradeço muito por ter sido uma decisão tão certeira, né? De
ter sido exatamente esse curso deu me sentir tão realizada. E sobre a atuação na área pública, eu decidi quando eu vi uma questão de propósito por trás disso, de tentar alinhar um propósito pessoal a um propósito profissional, né? De através do nosso trabalho a gente conseguir transformar a vida de pessoas de um município inteiro e tentar conscientizar e colaborar para a transformação da administração. Mas durante a faculdade eu ainda experienciei, né, vivências em escritórios, eu estagiei desde do quinto até o último semestre, mas esses estágios eles foram muito importantes para que eu tivesse confiabilidade, né, e da minha decisão. E foi assim. Certo. A gente vê assim o profissional da contabilidade pública é diferente daquele contador que a gente vê na nossa cidade, que é o contador que tem um escritório, que vai ali e atende seu cliente. É totalmente diferente. Não é isso, Jéssica? Jéssica, eu falo alguma coisa? Te cortei? Não, assim, só na questão do contador da área pública, da gente não ver ele no escritório em si, porque um fato importante também é que, tratando agora de contabilidade mesmo na área pública, eu acho que no estado do Ceará existe só Sobral e Fortaleza que eles têm contabilidade própria. Né? Os outros municípios, eles têm uma contabilidade terceirizada. É pelo custo, né, da gestão de um sistema, né? Então é mais por isso também que a gente não vê tanto esse profissional no escritório, né? Geralmente ele está lá junto ao município fazendo o acompanhamento de lá. Já nas outras assessorias, como é o caso da nossa, né, que a gente trabalha, a gente tem essa oportunidade de fazer sim trabalhos remotos e ações pontuais presencialmente. Certo, Jéssica. Ligado a esse nosso assunto agora, a gente tem a perguntinha do Hugo. Ele perguntou como está atualmente o déficit de profissionais nesta área. Olha, Hugo, eu acredito que seja uma área carente de profissionais que estejam, né, especializados naquilo que estão executando, porque o que acontece, que eu acho que dá para a gente fazer uma relação bem bacana, é que qual a necessidade das assessorias na administração pública, né? A maioria dos servidores que ingressam na administração pública, eles geralmente são indicados, né, por políticos, porque a gente sabe que isso ainda existe muito. Então, a assessoria, ela vem com esse suporte técnico, né? E isso vem também exatamente pela própria administração não conseguir se manter sozinho através de interpretação de legislações, porque temos jurisprudências também, né? Então, a carência desses profissionais, eu acredito que ela ainda esteja muito presente, mas nós estamos, né, nessa geração de transformar, de inovar, e eu espero que você seja um deles. Jéssica, tem mais, referente ao nosso assunto comentado desde o nosso início, do nosso bate-papo aqui, tem algum assunto, alguma coisa que fugiu, alguma coisa que você queira falar que eu não perguntei? Desculpa. Acredito que não, Jordana. No momento não estou lembrando. Né? Às vezes pode ter algum assunto que a gente acabou deixando passar, ou eu não perguntei, alguma coisa do tipo. Uhum. Jéssica, para a gente estar finalizando aqui esse nosso assunto, esse nosso bate-papo, foi de fato muito interessante. Quais as dicas, né, ou conselhos que você deixa para quem deseja ingressar nessa área? Pronto. Eu acredito que uma coisa que para mim foi muito forte, né, de início, foi o engajamento acadêmico, porque é onde a gente vai ter uma oportunidade de estar mais próximo dos profissionais, né, porque no momento em que você ouve um profissional que já atua naquela área, falando sobre aquilo, né, colocando suas ações, o que ele fez, como ele conseguiu transformar,
isso para mim brilha meus olhos e foi onde eu mais me apaixonei, né? Então, eu acredito que é muito importante a nossa participação nos eventos, a nossa participação, se for possível, como membro de empresa júnior, de centro acadêmico, do próprio NAF, né, onde eles trazem também essa outra seara da administração, de estando mais próximo da administração pública, né, dos grupos de estudos, né, a gente também encontra muitas afinidades com a parte de elaboração de pesquisas científicas, isso também é muito importante. Então, eu acho que é muito importante também, né, a gente ter inspiração em algum profissional, é muito importante a gente ser persistente, não ser imediatista. Deixa eu ver. E estudar também sobre as especialidades, né, para você imaginar onde é que você cabe melhor, mas não deixar de experienciar a oportunidade que chega até você. Porque, às vezes, onde a gente menos espera é onde a gente mais pode se identificar, né, Jordana? Então, vai que você está aqui tendo uma opinião sobre uma determinada área, você já está quase decidida a querer atuar naquilo, chega outra oportunidade e você não abraça. Existem muitas oportunidades que elas passam por despercebida quando a gente está com um foco muito limitado, né? Às vezes eu estou aqui olhando para você, o mundo está funcionando aqui em minha volta, mas eu não estou percebendo. Aqui passa uma oportunidade, eu não percebo porque eu estou com um olhar limitado. Mas não confunda o olhar limitado com a determinação. E também é muito importante, né, a gente ter precisão das nossas decisões. Sim, sim. E na questão, eu acho muito importante, tanto é que também eu me iniciei assim praticamente em questão de centro acadêmico, sempre fiz parte do centro acadêmico, todos os eventos eu estava lá marcando presença, já era figurinha carimbada, todos os eventos. Eu acho muito importante. O CRC disponibiliza muito curso gratuito, não só para profissionais da contabilidade, quanto para estudantes. Então, assim, quando a gente quer, a gente corre atrás. E os cursos são em diversas áreas. Você encontra profissionais de alta qualidade, que tem um potencial muito grande, então você consegue absorver muita coisa deles. Então, assim, não só nessa área, não só na área pública, mas em qualquer área que você for, você tiver interesse em ingressar, você vai ter que ter essa dedicação. Nada vai chegar para você sem isso, sem você correr atrás, sem o teu interesse. Tudo você vai ter que dar o seu melhor. É verdade. E persistir, né? Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, quando eu soube que o CRC fazia aqueles eventos de palestras, e geralmente eles são mais focados realmente para os profissionais, né, que é realmente levando as atualizações, os temas que estão mais sendo discutidos, e isso é um vocabulário muito técnico, né? Eu nunca deixei de ir, mas no começo eu tinha um certo receio, porque eu não entendia quase nada, porque era muito termo técnico, né? E era principalmente da área privada, e aquilo para mim, à medida em que me deixava triste, né, por eu não estar entendendo, e um tanto quanto insuficiente ali naquele espaço, porque eu não estava sentindo que eu estava conseguindo contribuir nem compreender, né? Mas eu fui persistindo, e durante a faculdade a gente vai tendo uma familiaridade com esses termos, então aos poucos a gente vai aprendendo. E para mim foi muito marcante quando, na primeira palestra que eu fui, depois disso, que eu comecei a entender. Então a persistência ela está presente em vários âmbitos da nossa vida profissional também. A emoção que você sente é quando aquele profissional que você admira, ele está falando de um assunto específico, que você entende o que ele está falando, isso foi sem que, tipo, você não se esforça para entender aquilo, você simplesmente entende. Nossa, aquilo é uma satisfação imensa, sem contar na troca de informação. Porque a questão, na questão também de você estar participando, você estar frequentando eventos, tem também que você trabalha seu network, e assim, você trabalha no network e você troca as informações.
Por exemplo, atualmente eu trabalho com contabilidade cooperativista. Então, assim, já teve casos e acontece de receber mensagens perguntando sobre alguma coisa da contabilidade das cooperativas, entendeu? E também quando eu tenho dúvida de contabilidade de empresa, a mesma coisa. Então, a gente troca essas informações. E também um detalhe importante, quando você corre atrás, as outras pessoas que estão à sua volta, elas veem o seu esforço e elas te ajudam. Elas te ajudam porque elas sabem que às vezes falta só um empurrãozinho. Elas te ajudam porque elas sabem que você tem capacidade para aquilo. Elas acreditam em você quando nem você mesmo acredita. Eu tenho como exemplo a Augusta. A Augusta, eu acho que ela já estava cansada de me ver em tudo que era evento estava lá. Então, assim, ela abre muitas portas para aqueles que realmente querem. É uma das, são vários, Orlando, vários outros. Mas ela abre muitas portas para aqueles que realmente querem. Ela tira dúvidas, ela aconselha. Então, assim, a gente tem que procurar pessoas dessa forma, que te ajudem. A Andresa também é uma pessoa que você precisa, uma dúvida, você corre lá e pergunta. Eu lembro que eu não conhecia a Andresa pessoalmente. Então, o que eu fazia? Eu tinha o Instagram da Andresa, né? E a Andresa quase todo dia recebia mensagens minhas. Tipo, eu mandava muita mensagem para a Andresa e falava, e tinha vontade de conhecer ela. E aí, se eu não me engano, teve um evento aqui em Fortaleza que eu não consegui ir, o evento dela, que é de Tarema, né? E eu não consegui. Mas, se eu não me engano, foi no evento seguinte, eu conheci a Andresa e vi que ela realmente era tudo aquilo que ela passava, que ela gosta de ajudar as pessoas. Então, a gente se conheceu e a gente se dá super bem hoje. Então, é esse tipo de pessoas que a gente tem que ter em volta da gente. São pessoas que ajudam, pessoas que colocam pra frente e que acreditam em você. É desse tipo de pessoa que a gente precisa, que o mundo está precisando, na verdade. E não esquecer, Jordana, de sermos essa pessoa também quando a gente estiver lá na frente, né? Exatamente. Porque a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas que estão começando. Todo mundo um dia teve a sua primeira experiência de trabalho, teve seu primeiro dia de trabalho, teve a sua primeira live, essa está sendo a minha primeira live. Então, assim, existem processos e cada um está no seu. É por isso que é importante a gente estar sempre, né, nesse pilar de empatia e assim seguir ajudando as pessoas. Sim, sim, é um ajudando o outro. O que a gente quer é que a nossa classe cresça mais e mais, nos tornemos mais numerosos do que já somos. E temos mais orgulho ainda da profissão que a gente escolheu seguir, sem dúvidas. Verdade. Mais alguma coisa para finalizar, Jéssica? Não, eu só queria agradecer a participação, a paciência, né, o convite. Espero ter agregado, ter conseguido plantar alguma sementinha em alguém que estivesse em dúvida, né, da área, em seguir ou não a contabilidade pública. É uma área muito linda, é uma área bem atuante, muito forte, né? E é isso. Deixo o meu muito obrigada aí para todos. Sem dúvidas, você agregou bastante. Você falou que é a primeira live, não parece. Parabéns. Parabenizo. Desde o início já falei que você demonstra um amor muito grande pelo que você faz. As palavras que você usa é de clareza. Você sempre deixa claro. Até pra gente que não entende, você acaba passando essa informação que a gente consegue entender. Então, assim, a gente que agradece por você ter aceitado o convite. Muito obrigada. Em nome do CRC, do CRC Mulher, do CRC Jovem, enfim, de todos que fizeram o convite. E precisando da gente, Jéssica, é só chamar. Muitíssimo obrigada. Me coloco à disposição para as outras oportunidades, tá bom? Sem dúvida, Jéssica, será muito lembrada. Pois tá. Tchau, tchau, Jéssica. Boa noite. Obrigada. Um abraço. E obrigada aí pela participação de todos. Obrigada por todos que participaram. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.